Gold, boa noite. Sejam todos bem-vindos novamente. Aqueles que nos acompanham pelo Instagram, pelo YouTube, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Hoje nós vamos para a nossa última mensagem da série Recomeçar. E como isso é importante, né? Recomeçar. Nós sempre temos a oportunidade de recomeçar, porque o nosso Deus, como já foi falado aqui, é um Deus de amor, e quem ama sempre estende a mão. Amém. Amém? Quem ama sempre estende a mão, e Deus está sempre com a mão estendida para nós recomeçarmos. Não importa o que aconteceu em nossas vidas. Eu sei que a vida pode por um período ser muito boa, né? Agradável, e às vezes ela não é. Esses dias assistindo um programa e aconteceu uma tragédia na vida de uma família e a mulher falou assim: a nossa vida pode mudar em um minuto, em algumas horas nossa vida pode mudar para sempre. Eu concordo que sim, mas a minha vida não muda só para ficar pior. Não acontece da minha vida só ficar pior. Se eu ficar pensando nisso, quem que sai de casa, né? Quem que vai sair de casa de manhã? Eu posso ser atropelado, eu posso morrer, eu posso ser assaltado. Então a pessoa não vai sair de casa. Mas eu acredito, e eu sou prova viva disso, e eu acredito que vocês também, que a nossa vida pode mudar para melhor. E muito melhor. Muito melhor. É claro que no corpo físico eu estou bem mais velho do que quando eu estava jovem, mas pela vida que eu tenho hoje com Jesus, eu não troco a minha vida de hoje pela vida que eu tinha antes dos 28 anos de idade. Foi quando eu me decidi, eu me encontrei com Jesus e a minha vida foi transformada para sempre. E eu não troco, mesmo que houve muitas dificuldades na minha vida, depois dos 28 anos de idade, sendo cristão, mas eu não troco essa vida de hoje pela vida que eu tinha dos 28 para trás. Porque a minha vida mudou radicalmente. E mudou para melhor. Mesmo que teve dificuldade. Então, às vezes a pessoa pensa, ela só lembra de a vida mudar para o lado ruim. A sua vida pode mudar em um minuto e nunca mais ser a mesma. Mas sua vida pode mudar e você nunca mais ser a mesma, mas para uma coisa muito maior e melhor na tua vida. Pensou você casar com aquela pessoa que você realmente ama e você sentir que naquele casamento que você está fazendo uma mudança radical na sua vida? Porque o casamento é uma mudança radical. Quem não casou ainda, se prepare, porque é uma mudança radical na sua vida. E as pessoas vão para o casamento, porque elas creem que vai ser o quê? Uma vida muito melhor. Às vezes acontece de não ser, mas ela pode ser. Nisso vai estar envolvido algumas coisas, e nós vamos pensar nisso nessa noite, porque o tema é nova vida, novo propósito. A nova vida não precisa ser, nascer um bebê, uma nova vida, não. Nós podemos começar a nova vida hoje. Na verdade, Jesus nos chama para isso, para uma nova vida. Não importa onde você parou, não importa o que aconteceu, não importa quem você era, quando Jesus chama, Ele nos chama para uma nova vida. Então, se você trouxe a sua Bíblia, seja no celular ou seja na sua Bíblia papel, física, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22. E quando eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar a respeito disso, né? Um assunto tão vasto, né? De ser uma nova vida, um novo propósito na vida, né? E logo o Espírito Santo me levou a segunda pessoa mais importante do cristianismo. A primeira pessoa mais importante é Jesus. A segunda mais importante do cristianismo é o apóstolo Paulo. E nós vamos falar nessa noite do novo homem que se tornou. Porque você sabe que até o nome dele mudou. O nome dele era Saulo e ele passou a ser Paulo. E nós vamos entender um pouquinho aqui, aplicar um pouquinho na nossa vida nessa noite, como foi a nova vida desse homem que se tornou a segunda pessoa mais importante do cristianismo. O homem que mais escreveu na Bíblia.
e quem era esse homem e que esse homem se transformou. Então a mudança da vida dele não foi para pior, foi para melhor. Mesmo que no final da vida dele ele morreu por Cristo, a vida dele foi muito melhor. Mesmo que ele foi perseguido, apedrejado, né? Passou fome, necessidade, a vida dele foi muito melhor do que ele era. Então, no livro de Atos, capítulo 22, ele está contando, e ninguém melhor do que nós mesmos para contarmos, né? Como foi, ou como tem sido a nossa vida com Cristo. E se você ainda não tem essa vida com Cristo, se você não teve esse encontro com Cristo ainda, se você ainda não nasceu de novo, eu espero que você faça isso, creia, né? Nós cantamos aqui, creia, depois desse texto aqui. Então o texto diz assim, ó: irmãos e pais, disse Paulo, que era Saulo, né? Essa minha tradução é nova, está usando Paulo. Ouçam-me, enquanto apresento minha defesa. Quando ouviram falar em aramaico, ouviram Paulo falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então disse: sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia, fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje, as pessoas que ele estava fazendo discurso. E fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu: sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-se e entra em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego. Os meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse: irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ser o justo e ouvi-lo falar. Para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos os que viu, a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se, seja batizado, fique limpo dos seus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém. Obrigado, Jesus, por essa palavra, por esse acontecimento, por esse ocorrido. Obrigado por estar aqui relatado o seu encontro com Saulo. E este homem deixou de ser Saulo para ser Paulo. Deixou de ser um perseguidor para ser um pregador do Evangelho. Senhor, que esta palavra fale conosco, nos instrua e nos faça enxergar a beleza do nascer de novo, de ser um novo homem, uma nova mulher. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe a mim e a todos que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando pelo Instagram e também pelo YouTube. Abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, aqui está um homem, né? Aqui está um homem que tinha... Eu quero falar sobre Paulo, primeiro, né? Que ele era Saulo. Então, aqui está um homem
que até o nome ele desejou mudar. Tão grande foi o encontro que ele teve com Jesus, que o nome dele foi alterado para Paulo. Então ele fala da sua nacionalidade. Ele fala que é nascido em Tarso, filho de judeus. Tarso não era na Judéia, no meio do povo judeu, era longe, é onde hoje é Turquia. Então ele nasceu numa cidade mais rica, de gente mais rica. O pai dele era de condições muito melhores, né? Tinha cidadania romana, poucas pessoas tinham. Ele tinha porque o pai dele tinha, então ele era do pai a cidadania romana. Ele se orgulhava de quem ele era, porque ele era da tribo de Benjamim, uma das tribos mais importantes do povo de Israel. Benjamim era o último filho de Jacó, depois de José, então é da tribo muito importante. Olha só o nível desse homem, né? Seu berço religioso. O que ele fala do seu berço religioso? Ele fala, olha, quando eu cresci um pouco, eu fui para Jerusalém para aprender tudo sobre a lei de Deus, com o rabino Gamaliel. Gamaliel era a maior autoridade que tinha na época. Pensou? O professor mais importante que tinha era Gamaliel. E ele era neto de Iliel, um dos maiores que teve em todo o povo judeu, dos rabinos. Então, ele foi ensinado com o melhor professor. E ele tinha um propósito de vida. Quando sendo Saulo, ele tinha um propósito de vida. Ele estabeleceu um propósito para ele, na vida dele. Olha, eu sou muito dedicado e apareceu um cara aí, um tal de Jesus de Nazaré, e esse cara foi crucificado, e as pessoas dizem que ele ressuscitou, e eu não acredito nisso. Isso é tudo mentira, que ele ressuscitou, que ele é o Messias, eu não acredito nisso. Então, é Saulo falando aqui. E o povo que seguia Jesus, os cristãos, o primeiro nome que eles tinham era as pessoas do caminho. Não era cristão ainda. Cristão foi lá na frente, que foi chamado cristãos uma vez, em Atos capítulo 11. Mas antes disso, eles eram chamados aqueles do caminho. O caminho que seguiam a Jesus. Então, qual era o propósito de vida de Saulo? Impedir que essas pessoas cultuassem a Jesus. Impedir que o nome de Jesus se expandisse. E impedir que essas pessoas falassem desse tal Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou. Ele até aceitava que Jesus tinha existido, que Jesus morreu na cruz, mas ele não aceitava que Jesus era o Messias, porque o judeu não aceita, e ele não aceitava que Jesus tinha ressuscitado. Então imagina, um homem nessa condição, um dos homens mais inteligentes da época, um dos homens mais dedicados ao estudo da lei. Lembra que eu falei uma vez aqui, a lei tinha 613 preceitos? Homem dedicado. Por fim, ele achou que Jesus e as pessoas que seguiam ele estavam fazendo mal para a sociedade. Estava prejudicando o povo judeu. Então o que ele fez? Ele falou assim, não, isso vai ser meu propósito de vida. Eu vou perseguir essas pessoas. Quem falar de Jesus eu vou perseguir, eu vou prender, se possível eu vou maltratar, e se possível ainda eu vou matá-las. E ele ainda diz, lá na continuidade do texto, que ele estava no dia que Estevão, o primeiro mártir, capítulo 7 de Atos, foi morto, apedrejado, porque ele acreditava em Jesus. Então Paulo estava junto com a turma que apedrejou Estevão. Então veja, esse homem colocou um propósito de vida, e tudo que ele colocava como propósito, ele era dedicado e fazia. Ele foi estudar com o melhor professor, se tornou um fariseu, do grupo religioso, o mais importante era o fariseus, ele se tornou um fariseu. Ele teve o melhor professor,
ele tinha cidadania romana, ele era de família influente, e tudo que ele queria fazer, ele era dedicado. Então ele falou, agora eu vou seguir, ou eu vou perseguir Jesus. Eu vou me tornar inimigo de Jesus. E ele se tornou um inimigo de Jesus. Veja que a pessoa ser intelectual, ter várias faculdades, ser inteligente, ser o melhor político, em relação a conhecer Jesus, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. A cultura da pessoa, os diplomas, né? Se ele é um poliglota, isso não quer dizer nada. E Paulo provavelmente fala umas 2, 3 línguas. Não quer dizer nada para Deus isso aí. Então Deus não olha a aparência do homem. Não olha mesmo. Então se tornou inimigo de Jesus, não de Deus. Porque como hoje ainda, muitas pessoas são inimigas de Jesus, não de Deus. Porque Deus virou um nome genérico, né? Deus, 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 Deus. Todo lugar fala de Deus, 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 Deus. Mas como é que você fala de Jesus para você ver o que vai acontecer com você? Eu lembro que eu li um livro, na verdade era uma coleção de livros, né? A Alma do Pastor, ajudando os pastores a lidar com situações. É uma coleção, eu li, acho que era 8 livros, A Alma do Pastor. E um dos pastores testemunhando, ele falou que lá nos Estados Unidos, as pessoas chamam os líderes religiosos para orar pelos políticos, para orar pelos policiais. Então, eles fizeram uma reunião de policiais lá não sei se foi em Michigan, onde foi, e convidaram ele para ir lá. Olha só, e os Estados Unidos é o maior país cristão, protestante do mundo. Aí ele foi lá, estava sentado na tribuna com outros, e chegou a hora a função dele lá, desse pastor, era orar, fazer uma oração por todos os policiais. E tinha um monte de policial. Aí alguém chegou para ele e falou para ele assim, olha pastor, o senhor vai fazer oração, mas não fale de Jesus na sua oração. Você pode falar de Deus, porque aqui nós temos muçulmanos, nós temos budistas, nós temos todo tipo de gente. Né? Ele falou assim, mas você pode falar de Deus. Então, Deus virou uma coisa genérica, né? Genérico. Todo mundo usa o termo Deus. Aí ele olhou para a pessoa e falou assim, como eu vou fazer uma oração para essas pessoas, eu que sou cristão, e eu não vou falar de Jesus se eu aprendi com a Bíblia que eu tenho que orar para abençoar alguém em nome de Jesus. Ele simplesmente falou para aquela pessoa, obrigado pela oportunidade, mas eu não vou orar. Ele desceu do palanque e foi embora. Então, o mundo trabalha, e as pessoas não veem isso, às vezes é até uma mensagem subliminar, as pessoas não veem que o mundo trabalha para que as pessoas não conheçam a Jesus. É mais fácil a pessoa ficar falando de Deus, 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 mas não fala de Jesus. E achando que está fazendo alguma coisa de bom para Deus, falando de Deus. E era o que Saulo estava fazendo, falando de Deus. Ele achava que ele estava fazendo algo de bom para Deus. Por quê? Porque ele não conhecia Jesus. Ele só conhecia Jesus de ouvir falar. Mesmo que Jesus fez milagres e ele sabia disso, ele achava que Jesus era um farsante. Então, nesse texto nós vemos que tem um homem aqui com um coração duro, extremamente religioso, e eu quero dizer para você que Deus não quer ninguém religioso. Deus não quer ninguém religioso. Porque entre você ser religioso, e ser uma pessoa, como a Renata falou aqui, que ama as pessoas, há uma distância muito grande, E Jesus mostrou isso na parábola do bom samaritano. Então, um cara caído ali. Aí veio um levita, primeiro o sacerdote, a pessoa que era representante do povo diante de Deus, o sacerdote veio, viu a pessoa e foi embora. Aí veio o levita, aquele que tinha que fazer, queimar incenso, cuidar do tabernáculo e queimar incenso para adoração a Deus. Ele viu o homem caído ali e foi embora. Aí veio um samaritano e olhou o homem lá, foi lá, e parou, ajudou ele, colocou ele no seu animal, levou ele para a hospedaria e cuidou dele. Aí ele perguntou para o religioso, o
que o cara fez ali? Quem que foi o mais... Quem mais mostrou a misericórdia e compaixão? O samaritano. Aí Jesus vai e faz o mesmo. Porque Deus não quer religioso. A religião é uma farsa. Isso é uma farsa que engana as pessoas. Não religioso. Quer que você seja filho de Deus. Amém? Há uma grande diferença entre você ser religioso e você ser filho de Deus. Então, eu quero em 3 pontos aqui mostrar para você. Primeiro, uma aplicação para a nossa vida nessa noite. Primeiro, o encontro de Paulo de Saulo foi o melhor encontro de nossas vidas. Esse é o melhor encontro que um homem pode ter. Esse é o melhor encontro. É um encontro radical. Se encontrar com Jesus não é um qualquer encontro. É um encontro radical. E foi um encontro radical, porque mudou a vida daquele homem para sempre. E não mudou para pior, mudou para melhor. Aleluia. E é isso que Deus quer que aconteça com as pessoas. Que as pessoas conheçam a Jesus, tenham um encontro com Jesus, não com a religião. Você sabe alguém já procurou saber quantas religiões tem no mundo, não? Eu não sei se eu falei aqui alguma vez, né? Mas tem milhares, perto de 10 mil religiões no mundo. Nossa, pastor, é exagero. Isso não é exagero, não é. Procure ler lá. Quase 10 mil religiões no mundo. Todo tipo de religião que você imaginar. Todas elas falam, de alguma forma, falam de Deus. Todas elas. Mas só o cristianismo fala de um Salvador. Nenhuma outra fala de Salvador. Não fala. Fala de um cara inteligente, de um cara espiritual, de um cara que é um líder e tal. Mas nenhuma delas fala em um Salvador. Somente o cristianismo. Então, Saulo era o quê? Um inimigo da fé cristã. Ele era um inimigo. Até que um dia, ele tinha um propósito agora no coração. Qual o propósito dele? Ele falou, eu fui lá nos maiorais, dos sacerdotes, e falei assim, olha, eu quero autoridade, me dá autoridade por escrito, porque eu quero chegar nos lugares, e se eu encontrar alguém que segue a Jesus, os do caminho, eu quero prender essas pessoas e trazer para Jerusalém, para nós maltratar elas e até matá-las. Olha só o propósito de vida desse homem agora. E ele conseguiu. E ele foi lá e deram autorização para ele. Não, vai, onde você vai? Eu não vou em Damasco. Vou em Damasco porque falaram que tem muitos que são seguidores de Jesus lá. E foi lá e pediu autorização e deram autorização para aquele homem. Olha como ele era dedicado. O homem era ruim e era dedicado naquilo que fazia. Pessoas ruins também são dedicadas, né? E às vezes mais do que as pessoas boas. Pessoas ruins, com ódio no coração, querendo matar. E ele foi e conseguiu. Então, era um inimigo, com autoridade, só que no caminho para Damasco, na estrada de Damasco, os seus planos foram frustrados. Pela primeira vez, ele não consegue cumprir os seus propósitos. Porque tudo tem um limite, queridos. Você sabe qual é? Uma vez eu preguei sobre esse assunto, falando, você sabe qual é a tolerância de Deus? Tudo nessa vida tem tolerância. Tudo nessa vida tem tolerância. Tudo. Mas você sabe qual é a tolerância de Deus para conosco ou não? Isso não é para te dar medo, não. Mas o que ele já tinha feito, a autoridade que ele tinha na mão, e o ódio que ele tinha no coração, e o desejo de fazer o que ele queria fazer, Jesus falou assim, eu não vou deixar ele fazer isso. Eu vou frustrar os planos desse homem hoje. Eu vou ter um encontro com esse homem. Saulo, ele não marcou o encontro com Jesus. Ninguém marca um encontro com Jesus. É Jesus que marca o encontro com a gente. Isso é bem provável dizer, eu posso dizer nessa noite que você não está aqui por acaso, e realmente não está. Eu não acredito no acaso. Qual era o encontro de Paulo? Qual era o propósito dele? Meu propósito é chegar em Damasco, lugar importante, cheio de gente,
e ele ia chegar lá com a autoridade na mão, e eu vou prender os cristãos, e vou trazer tudo acorrentado, presos. Só que no caminho de Damasco, Jesus marcou encontro com ele. E frustrou o encontro dele em Damasco. Queridos, você acha que alguém, Paulo iria imaginar, ou Saulo iria imaginar que isso ia acontecer? Que aquele encontro, aquele dia, ao meio-dia ele falou, e apareceu uma luz mais forte do que o sol. Meio-dia, o sol aí pensou naquele lugar, que é calor extremo. Então Jesus marcou o encontro com ele e pôs um fim nos propósitos de Paulo, de Saulo. Não é fácil, pensou? Jesus fala para você hoje, olha, eu vou colocar fim em alguns dos seus propósitos, porque esses propósitos estão te levando para o mal. Você está caminhando às cegas para o erro, você vai se autodestruir, você vai se acabar, o que você está fazendo não é certo. É isso que Jesus faz conosco. Mas por quê? Porque Ele nos ama. E às vezes é preciso mostrar um encontro assim, para mostrar para nós, né, e nos pegar de jeito e falar assim, olha aqui, eu não vou deixar você continuar nessa vida. Eu lembro da minha conversão. Quem já se converteu, quem já nasceu de novo, sabe do dia, como aconteceu isso, a palavra que foi pregada. O pastor estava pregando aquela noite, ele falou, e era para mim assim, ó, não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi. Então não adianta fugir. Eu te escolhi para que você vá e dê muitos frutos. E você pare de beber. E você pare de viver nessa vida. E pare de viver dessa maneira. E pare de viver desse jeito. Como um pai que nos pega e nos corrige. Mas eu não vi ali o ódio de Deus por mim. Eu vi amor de Deus por mim. Naquele dia, o Elias morreu com 28 anos de idade para o mundo. Tinha tanta coisa na minha mente, tanto propósito, tanta coisa na minha vida. E Deus falou assim, não, agora você vai dar fruto para o reino de Deus. E olha, depois de quase 30 anos, eu estou aqui. Onde que eu estou? Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui falando a uma pessoa como eu, que era tímido ao extremo, falar para as pessoas, e falar algo tão importante que a Bíblia. Até aqui, queridos, nesse texto, que é o versículo 28, diz assim, quem és tu, Senhor? Olha o encontro. Paulo não conhecia Jesus. Perguntei, e a voz me respondeu, sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Coitado, acabou o homem, acabou Saulo. Ele não marcou o encontro, foi Jesus que marcou com ele esse encontro. Porque Jesus sabe da nossa vida, queridos. Jesus sabe do que nós planejamos, onde nós queremos ir, qual é o nosso intento. Mas Ele também sabe o nosso potencial. Imagina, Saulo, um potencial que ele tinha, desperdiçar, Jesus não ia desperdiçar aquele potencial de jeito nenhum. Jesus precisava de um apóstolo para ir para os gentios. E aqui estava o homem. Aleluia. Glória a Deus. Então, até aqui ele fazia o que ele queria. Certo ou não? Da maneira que ele queria. Ele fazia pensando que estava fazendo algo de bom, mas não estava. Ele reconhece que não estava agora, né? Então aqui marca o início, ou quer dizer, aqui marca o fim de Saulo. E o início de Paulo. Esse homem aqui que ele teve na sua história passada de quem ele era, se não fosse a Bíblia relatar algumas coisinhas, tudo da vida dele teria sido apagado. Ele teria sido um anônimo. Mas porque ele teve um encontro com Jesus, por isso que eu comecei dizendo, nem toda a vida mudar do dia para a noite, nem sempre é para pior. Geralmente não é para melhor. Esse homem se tornou um dos homens mais importantes da história do mundo.
da igreja, do cristianismo. Um homem que odiava a Jesus, que achava que Jesus era uma farsa, que Jesus não tinha ressuscitado. Então, marca o fim de Saulo e o início de Paulo. E encontra-se com Jesus. O encontro com Jesus alterou radicalmente a sua vida. E queridos, sinceramente, quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida muda radicalmente. Talvez não vá mudar, né? Como mudou de Pedro, que era pescador e teve que largar tudo, do próprio Paulo, mas lá dentro de nós, lá no nosso ser, no nosso coração, na nossa mente, nos nossos propósitos, muda radicalmente. Às vezes a pessoa pensa, se eu me entregar para Jesus, se eu crer em Jesus, agora então eu tenho que largar tudo e sair pela rua falando de Jesus? Não. Eu não sei, né? Talvez ele peça para você fazer isso. Você não precisa abandonar seu emprego, largar sua esposa, seu marido, seus filhos, não precisa fazer nada disso. Mas que você precisa viver com Cristo, precisa. Que você precisa adorar a Jesus, você precisa. Que você precisa conhecê-lo melhor, você precisa. Que você precisar falar para alguém de Jesus, você vai precisar. Precisar ensinar seus filhos, você vai precisar. Então, mas a sua vida vai mudar radicalmente. Porque é o segundo ponto. O segundo ponto é corações transformados. É uma nova vida. Não tem como ser cristão e continuar com os mesmos propósitos que tinha antes de vida. Principalmente aqueles propósitos mal, né? Odiando as pessoas, perseguindo pessoas, mentindo, se prostituindo, bebendo, né? Fazendo tudo que estraga a própria vida. Estraga o próprio corpo, estraga a saúde, estraga o casamento, é mau exemplo para os filhos. Então, nossos corações, né, serão transformados. Olha como. Então perguntei, que devo fazer, Senhor? Ele perguntando para Jesus, que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-se, entre em Damasco. Agora você pode entrar em Damasco. Olha que diferença, né? Só que ele vai entrar em Damasco como um cristão. Não como um homem que odeia Jesus. Olha a transformação do coração daquele homem. Então o Senhor me disse, levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. O texto que nós lemos, Atos 22:10. Então, nossos corações não serão mais os mesmos. Como? Endurecido. Agora é um coração sensível. O coração do cristão agora tem que ser sensível, moldável e flexível. Olha que diferença, Paulo, agora, para quem não acreditava que Jesus era o Messias, para quem não acreditava que Jesus tinha ressuscitado, agora ele está falando com a voz que está falando com ele. E a voz que falou com ele falou que é Jesus de Nazaré. E agora ele está obedecendo a voz. E agora ele está perguntando para a voz, para Jesus, o que eu devo fazer da minha vida. É uma transformação grande, não é? O que eu devo fazer agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Né? Então, agora Saulo, com o coração transformado, o que acontece? Reconhece que Jesus é o Senhor. Olha que transformação. O que devo fazer, Senhor? Ele reconheceu que Jesus é o Senhor ressuscitado. Não tem como ser cristão e não reconhecer que Jesus é o Senhor ressuscitado. Aí ele também reconhece que foi vencido. Então, o primeiro, né, que ele reconhece que Jesus é o Senhor, é um coração sensível. Senão você não reconhece que Jesus é o Salvador. Não reconhece. O segundo, ele reconhece que foi vencido. O que devo fazer, Senhor? Antes ele colocava na cabeça dele, né, que ele tinha que fazer uma coisa, eu vou fazer e pronto. Agora, o coração dele é outro. O coração dele é moldável. É possível se moldar o coração do cristão. Uma nova pessoa, o coração dele é moldável. O que devo fazer, Senhor? Você já perguntou para Deus? Ou para Jesus, melhor? Jesus, o que eu devo fazer pelo Senhor? O que eu devo fazer? Qual é a minha missão? Onde eu devo ir? Como eu devo fazer? Então,
E ele fala ainda, ele reconhece que precisa ser guiado por alguém. Paulo está cego. Quando ele teve encontro com Jesus, a luz cegou ele. Agora, ele precisa ser guiado. Um homem daquele, achar que precisa ser guiado por alguém, e as pessoas pegaram ele pela mão, porque ele não conseguia, ele ficou dependente. Aqui nós vemos um coração flexível. Pessoas que agora têm condições de aceitar a ajuda de alguém. Agora têm condições de falar, oh, me ajuda. Eu não estou enxergando nada. Para onde eu vou? O que eu faço? Um coração dependente, queridos. Se não é cristão, não tem um coração assim. O não cristão não tem um coração assim. Ele pode até mostrar alguma coisinha, tal, porque na verdade todo ser humano tem um pouquinho da essência de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todo cristão tem, todo ser humano tem. Mas só o cristão, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, pode nascer de novo. Só a pessoa que crê em Jesus nasce de novo. E tem um novo propósito para a sua vida. Não mais odiar as pessoas, não mais perseguir, não mais mentir. Mas esse coração agora é sensível. Esse coração agora é moldável. Pode-se trabalhar nesse homem. Ele permite trabalhar ele. É flexível. Ele permite que alguém ajude ele. Ele para ouvir as pessoas. É terrível pessoas que não param para ouvir ninguém, né? Porque, eu sou melhor que alguém? Ele se achava melhor. Eu sou fariseu, meu. A minha seita é a melhor que tem, nosso grupo é o melhor que tem, nós somos os mais intelectuais, nós somos os mais inteligentes, nós somos os que mais nos dedicamos. Mas agora ele é um homem vencido. Porque senão, queridos, a pessoa vai sempre achar que ela que tem que ditar todas as coisas, que ela que sabe tudo, que ela que é mais importante. Então, segundo, corações transformados. É assim que nasce uma nova vida. Corações transformados, né? A pele não muda, as rugas não vão sair, né? O cabelo vai ficar branco, né? Não sei se eu vou ficar rico, né? Se eu vou ficar mais pobre, muitas coisas, né? Vai continuar a mesma coisa, mas lá dentro não é mais o mesmo. E aí isso reflete aqui fora. Lá dentro não é mais o mesmo. Saulo agora é Paulo. E por fim, o terceiro ponto para nós pensarmos aqui. Testemunha fiel de Jesus. Ele se tornou uma testemunha fiel. Os cristãos se tornam testemunhas fiéis. É isso que o cristão é. Testemunha fiel. No versículo 15 diz assim, você será dele. Você testemunhará dele. De quem? Do Jesus que você encontrou na estrada. Ou que encontrou com você na estrada. Dizendo a todos o que você viu e o que você ouviu. Então, agora nesse momento, Paulo teve um encontro que ele não marcou. Ele teve um coração transformado e agora ele tem um novo propósito na sua vida. O propósito de Jesus para ele agora é que ele seja testemunha. E na verdade, esse é o propósito de Jesus para todos os cristãos. Você é cristão? Amém. Você tem que ser uma testemunha de Jesus. Testemunha fiel. Porque não serve testemunha que não é fiel. Eu contei para vocês aqui a minha conversão. Quando o pastor pregou e aquela palavra foi para mim. João 15,16. Não foi você, Elias, que me escolheu. Foi eu que te escolhi. E glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Porque eu não tinha capacidade. A vida que eu estava vivendo, a situação que eu estava emocionalmente, psicologicamente, o estado que eu estava, eu jamais teria condições de falar assim, vou marcar um encontro com Jesus. Quero conhecer Jesus. Mas Jesus queria me conhecer. Mas Jesus tinha marcado o encontro comigo naquele culto.
e falar para mim desta maneira: não foi você que me escolheu, Elias, foi eu que te escolhi. Foi o meu encontro com Jesus. E a partir daquela noite, o Elias nunca mais foi o mesmo. E glória a Deus por isso, porque toda a nossa família foi para a igreja. Nossos filhos foram criados na igreja. Eu fui estudar, porque eu queria me servir a Jesus melhor. E quando chegou o começo dos anos 2000, no final dos anos 90, eu me tornei diácono na Igreja Batista, e no começo dos anos 2000, 2004, inclusive foi semana passada, eu fiz 19 anos de pastor. Porque Jesus disse: eu te chamei. Não foi você que me escolheu. Você nem se importava comigo. Você nem queria saber de mim. As pessoas falavam de mim para você, você estava nem aí. Ah, não tenho tempo. Vamos na igreja, Elias. Ah, no outro dia eu vou. Vamos na igreja, Elias. Ah, não. Ah, vamos na igreja, Elias. Ah, não. Ah, eu tenho uma festa, tenho um casamento, tenho um aniversário, tenho um velório, tenho... Né? Desculpa que não falta, queridos. Porque não querem conhecer a Jesus. Mas Jesus quer conhecer. E ele marca o encontro. E ele fala: agora, Paulo, você é minha testemunha fiel. Que no grego, a palavra que se usa para testemunha é a mesma palavra que se usa para mártir. Sabe o que é mártir? Aquele que deu a vida? Então, a mesma palavra que é usada lá em Atos 1:8, né? Que fala assim, ó: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa palavra testemunha é praticamente a mesma que usada para mártir. Você vai ser minha testemunha fiel, a ponto de precisar dar a vida por mim, você vai dar a vida por mim. E não precisou brigar Paulo, não, viu? Ele se tornou essa testemunha. E no ano 68 da era cristã, ele foi decapitado em Roma. Aqui ele estava sendo preso. Olha só, aqui, nesse testemunho dele estava sendo preso. E ele ficou preso 2 anos praticamente em Jerusalém. Até que apelou para César, porque ele tinha cidadania romana. Aí ele foi para César lá, sofreu um naufrágio, foi parar numa ilha, depois chegou em Roma, foi preso, ficou mais 2 anos preso, depois foi libertado, e depois foi preso de novo, e depois foi decapitado no ano 68 aproximadamente. Tudo isso porque ele deixou de odiar a Jesus para amar a Jesus. É um dos homens que mais falou de Jesus. É um dos homens que mais mostrou paixão por Jesus. Era o homem que odiava Jesus. Era o homem que falava assim: eu sou inimigo de Jesus. Ele se tornou o homem mais apaixonado por Jesus. Ele se tornou a testemunha. E como aconteceu isso? Ele recebeu o Espírito Santo. Quando Ananias foi lá visitá-lo, Paulo estava cego, lembra? Nós não continuamos no texto, mas Paulo estava cego. E Ananias chegou lá, ficou do lado dele e falou para ele assim: irmão Saulo. Eu já considerava Saulo, né, o Paulo como cristão ali agora. Orou por ele, ele recebeu o Espírito Santo, ele voltou a enxergar. E Ananias fala para ele ainda: o que você está esperando? Só falta agora você receber o batismo. Se batize, homem. Fique livre dos seus pecados. Olha só. E hoje nós vemos que as pessoas vão para a igreja, e às vezes milhares de pessoas vão para a igreja, e essas pessoas não querem se batizar. Olha aqui. Recebe o batismo. Se batize, tem que se batizar. É o rito do cristianismo, precisa se batizar. Porque nós entendemos que quando a pessoa desce nas águas, mesmo que seja um rito, ela está, é a primeira declaração pública de fé, e ela está morrendo como se fosse sepultada e nascendo novamente. Precisa ser batizada. E por último, né, ela precisa aceitar o novo propósito de vida. E Paulo, ele aceitou um novo propósito de vida. Qual que é? Andar com Jesus. Andar com Jesus. O homem que odiava Jesus, o homem que perseguia Jesus, porque se você perseguir um crente, você está perseguindo Jesus, hein? Perigoso, hein? Perigoso. Então agora ele aceita o desafio, né? Ele aceita o novo propósito de vida.
andar com Jesus, ser amigo de Jesus. A vida transforma no cristianismo para melhor, não é para pior não. A tua vida pode mudar nessa noite para muito melhor. E eu poderia continuar dizendo, mas o nosso tempo acabou. Eu poderia continuar dizendo para você que você se encontrar com Jesus, você vai ser, recebido na família de Deus. Deus vai ser realmente seu pai. Porque Deus não é pai de todos. Eu até escrevi há pouco tempo atrás, Deus não é pai de todos. As pessoas pensam que é, mas não é. Não é porque as pessoas não querem. Não querem. Mas Deus não é pai de todos. E eu quero encerrar aqui com uma frase maravilhosa de John Flavel, um dos puritanos, né? Ser nova pessoa significa que esse ser humano é renovado pela graça, que o inclina e o guia, né? De forma a para outro objetivo, nunca antes almejado. Isso é uma nova vida e um novo propósito. É se encontrar com Jesus. É deixar que Jesus transforme o seu coração, mude a sua vida, mude os seus pensamentos, e Ele vai fazer com a tua vida o que você nunca almejou fazer. Que eu nunca imaginava que eu estaria num lugar pregando a palavra de Deus, que eu ia estudar teologia, né? Que eu ia amar a Bíblia do jeito que eu amo, mas porque esse é o propósito de Deus para a minha vida. E quem sabe esse é o propósito de Deus para a sua vida. Eu não sei qual é, mas eu tenho certeza que Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida, que você talvez nem saiba ainda. Você pode ficar de pé para a gente orar? Você está aqui nessa noite e você já ouviu tantos louvores, já ouviu palavra de amor, e agora você ouviu essa mensagem. Eu queria perguntar para você: você realmente crê em Jesus? Se você confessar com a sua boca e crer no seu coração, a Bíblia fala que você é uma nova criatura, é um novo homem, uma nova mulher. Então, se essa palavra te conduz a fazer isso, se esse encontro nessa noite é um encontro que realmente está falando com o seu coração, eu quero que você coloque a sua mão levantada e eu quero orar por você. Ó Deus, eis aqueles que estão nessa noite, nesse encontro, em seus corações, crendo que o Senhor Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Messias ressuscitado. E que o Senhor abençoe essa pessoa, e que o Senhor mostre para ela o propósito do Senhor para a vida dela. Senhor, e aos demais que estão aqui, que já creem em Ti, Pai, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue, ó Pai, se revelando a ele, a ela, de forma surpreendente, e mostrando cada vez mais quais são os novos propósitos para as suas vidas. Eu oro, Senhor, agradecido por esse encontro com o Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, uma semana maravilhosa caminhando com Jesus.